Sejam muito bem-vindos à live Comunicando com Propósito. Está começando. Hoje é o dia da segunda aula da série de lives Faça Acontecer. Ontem eu falei um pedacinho da história de Davi. Davi tomou a iniciativa de entrar na guerra e fez a diferença. Ele entrou na história. Hoje eu vou contar uma outra história muito famosa. A história de Naamã, que era o comandante do exército sírio, e de uma escrava israelita que vivia na casa dele. Esse é um episódio que tem muitos detalhes. Eu quero que você preste atenção em cada um deles, porque ao absorver esse conhecimento, isso vai fazer diferença na sua vida. Vai fazer diferença para a sua mensagem, para a sua comunicação. Pega papel e caneta, que está só começando. A história que eu vou contar hoje é uma história que tem detalhes que você precisa prestar atenção. Detalhes que vão fazer toda a diferença para você entender o poder dessa mensagem. E essa história, ela está na Bíblia, no livro de 2 Reis, capítulo 5. Então, se você tiver com a sua Bíblia aí física ou digital, eu te aconselho a pegar para você ler junto comigo, que eu vou ler esse trecho para vocês. Vamos lá. O versículo 1, ele diz assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era honrado homem diante de seu senhor. Nesse caso aqui é o rei. O senhor está escrito com caixa baixa, com minúscula. Então, ele era um homem honrado diante do rei da Síria. E de muito respeito. Por quê? Por meio dele, por meio de Naamã, aí ele repete a palavra Senhor. Ele diz assim, o Senhor, com caixa alta, com maiúscula, é uma referência a Deus. Por meio dele, o Senhor dera livramento aos sírios. Esse homem era valente, mas estava leproso. Esse trechinho, são 5, 6 linhas, já tem pra gente informações importantíssimas, incríveis. Eu vou destrinchar isso para você. Naamã era sírio, era um homem de guerra, era o comandante do exército da Síria. A Síria é um povo que naquela época lutava contra o povo de Israel. Mas a Bíblia diz que Deus, o Senhor, deu livramento aos sírios por meio de Naamã. Ou seja, Deus de Israel ajudou Naamã, que era sírio, um povo inimigo. E aí, versículo 2, saíram tropas da Síria e da terra de Israel e levaram presa uma menina que ficou a serviço da mulher de Naamã. Aqui a gente tem um outro ponto. Preste atenção nisso aqui. Síria e Israel eram povos, eram países, eram nações que brigavam, que faziam guerra, uma contra a outra. E esse trecho diz que Naamã, o comandante sírio, tinha na casa dele uma menina de Israel, ou seja, uma criança que foi sequestrada e tornada escrava. Tá? Então, aqui já tem uma coisa impressionante. Um homem sírio, um general de guerra, que tinha uma escrava de Israel, do povo eleito, do povo de Deus. E isso é uma coisa que a gente não pode esquecer, porque na nossa vida, muitas pessoas fazem mal pra gente. E por mais que esse comandante sírio desse à menina de Israel, a menina israelita, uma vida um pouco melhor que a que tinha os outros escravos, ainda assim ela é uma escrava. Ainda assim ela estava privada da liberdade dela. Ainda assim ela não estava na terra dela. Ainda assim ela não estava com a família dela. Então não tem essa de que ele é bonzinho. Não. Ele sequestrou uma criança e fez dela escrava. Essa é uma relação horrorosa. Imagina se alguém tira a gente da nossa casa
do nosso trabalho, da nossa família e nos obriga a trabalhar para ela. Muito provavelmente essa menina não tinha direito a nada, ela só trabalhava na casa desse comandante sírio chamado Naamã. E a Bíblia diz aqui que ele ficou leproso. A lepra, naquela época, não tinha cura, não tinha tratamento. Hoje em dia nós temos formas, né, de tratar. A medicina evoluiu, naquela época não tinha. Então um homem todo poderoso contraiu lepra e era uma doença que as pessoas, ela é contagiosa, então as pessoas tinham que viver afastadas do convívio social, porque senão iam contaminar as outras. Agora você imagina um comandante de exército, um cara vitorioso, um cara que tinha prestígio com o rei, que onde ele chegava era aplaudido, as pessoas davam tapinhas nas costas e diziam, está aí o grande Naamã, o grande comandante do exército sírio. E por causa da doença, ele não podia mais estar nesses lugares. E isso devia ser, não tenho dúvida nenhuma, algo de muita lamentação. Um homem que de uma hora para outra precisa deixar o seu batalhão, o seu comando, o palácio do rei, para viver trancado em casa. E naquela época, a pessoa ia ficar assim até morrer. Ou seja, quem pegasse lepra naquela época, além de ser banido da sociedade, ia conviver com isso para o resto da vida. Imagina essa situação. Que coisa horrorosa. Que coisa horrorosa. E não se esqueça, a menina que trabalhava na casa dele, que era de Israel, era israelita, era escrava. Era escrava. Agora vamos no versículo 3. A menina disse à sua senhora, ou seja, a mulher do comandante sírio, quem dera o meu senhor, aí está senhor com caixa baixa, ela está se referindo a Naamã, quem dera Naamã, meu senhor, estivesse diante do profeta que está em Samaria. Ele curaria a sua lepra. Naamã foi ao seu senhor, o rei, e lhe disse que a menina da terra de Israel havia falado. E o rei da Síria respondeu, vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Assim Naamã partiu levando consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de roupas finas. Olha só o que essa menina fez. Ela era escrava. Ela vivia na casa de um homem que roubou ela da família dela. Um homem que liderou um ataque a Israel e muito provavelmente ordenou e comandou a morte de centenas, de milhares de israelitas. Porque era uma prática daquela época da guerra, né? Aliás, de todas, você ataca, você vence na força, você mata o inimigo e você leva bens, sequestra pessoas para trabalhar para você como escravos. E aquela menina foi uma das pessoas sequestradas, tornada escrava. Ainda assim, quando ela viu o sofrimento de Naamã, ela entregou uma mensagem para ele. Em outras palavras, ela disse assim, se ele for até o profeta que está em Samaria, ele vai ser curado da lepra. E esse profeta aqui é o Eliseu, um grande profeta de Israel. Gente, traz isso para o tempo de hoje, traz isso para os nossos problemas, para o nosso mundo. Quantas vezes nós estamos num lugar em que alguém faz mal para a gente? Como é que a gente reage diante dessas pessoas que nos prejudicam? Porque por mais que a menina chame o general Naamã, o comandante sírio, de meu senhor, né? Esteja registrado aqui como meu senhor, ela era escrava. Ela estava lá contra a vontade dela. Seria muito melhor ela estar na terra dela.
Israel, a terra prometida, com a família dela, com os amigos dela. Por mais que ela trate ele aqui com algum respeito, ele era mau. A gente também tem que levar em consideração uma coisa, era muito comum naquela época o pensamento de que, eu estou escravizando esse povo porque esse povo é inferior. Ok, que algumas pessoas até se achassem inferiores. Só que essa menina era de Israel. Ela sabia que ela fazia parte do povo escolhido por Deus. Ela sabia que ela era descendente de Abraão. Ela sabia que ela vivia na terra prometida e tinha sido sequestrada. Ela sabia que ela não podia estar ali privada da liberdade dela. Ainda assim, ela deu uma dica para aquele comandante sírio. Ainda assim, ela apontou uma solução para o problema dele. E o que eu quero que você registre e guarde da live de hoje é que a nossa mensagem, ela tem o poder de transformar as pessoas, inclusive aquelas que nos fizeram mal. Você consegue lidar com essa ideia? Caramba, Daniel, mas fulano, ciclano, aquele meu professor da escola, da faculdade, meu ex, a minha ex, aquele irmãozinho da igreja que me prejudicou, fez fofoca, que me privou de fazer alguma coisa, que sabotou o meu projeto, o meu sonho. Eu vou fazer bem para essa pessoa? E aí, vai fazer ou não vai fazer? Essa menina entregou para ele a dica que ia mudar a vida dele, mesmo sendo ela escrava. Ela estava aqui entregando uma mensagem que ia ajudar a transformar a vida do homem que ordenou a própria prisão dela, a morte, muito provavelmente de parentes e de amigos e de pessoas do país dela. Uma coisa que eu quero que você guarde no seu coração é o seguinte: a gente precisa fazer o que é certo, mesmo que o outro não mereça. Guarda essa frase. Faça o que é certo, mesmo que o outro não mereça. A sua mensagem nunca vai ser boa, se bom não for o seu coração. Quando eu me propus a compartilhar meu conhecimento de comunicação nas redes sociais, quando eu me propus a entregar meu conhecimento para você, a compartilhar, é para que eu potencialize em você uma capacidade de comunicar uma mensagem que transforma, uma mensagem do bem. Então, se você está aqui aprendendo comigo, se você é meu aluno, minha aluna, você precisa entender que eu quero treinar pessoas que têm mensagem do bem, como essa menina escrava de Israel. Que mesmo diante de uma pessoa que fez mal a ela, que fazia mal a ela, porque privava ela da liberdade, ela entregou uma solução. Ela disse como ele poderia resolver o problema que ele tinha, que era a lepra, que era algo que tirava ele do convívio social, que impedia que ele estivesse comandando as tropas, que ele pudesse fazer aquilo que ele era bom, porque ele era bom no que ele fazia. Vamos seguir aqui com a história. Então, olha só. Síria e Israel eram povos que brigavam entre si. Naquele momento, não tinha uma guerra entre eles. Mas sabendo dessa relação delicada, Naamã, que era um comandante famoso de guerra, ele não entrou no peito e na coragem de Israel. Ele pediu ao rei da Síria para mandar uma carta ao rei de Israel, dizendo: cura o meu servo, cura o meu comandante. E o versículo 7 diz assim: tendo o rei de Israel lido a carta, rasgou as suas vestes e disse: por acaso eu sou Deus? Posso matar e fazer viver? Por que este envia alguém a mim para ser curado da sua lepra?
percebam como busca ocasião contra mim. Esse versículo, ele revela uma coisa, que o rei de Israel estava entendendo, estava suspeitando, estava achando que, na verdade, Naamã estava armando um plano para atacar Israel outra vez. Está escrito aqui, percebam como busca ocasião contra mim. Ele imaginou, é só uma desculpinha. Esse negócio de carta do rei para vir aqui e curar, eu não sou médico, eu não sou milagreiro. O que ele quer contra mim? E o detalhe aqui interessante é que ele rasgou as suas vestes. Esse é um costume dos judeus, do povo daquela época, que indicava a revolta. Sabe às vezes quando você fica irritado e joga tudo no chão? Você tem aquele rompante de raiva, joga no chão? Então, naquela época eles rasgavam as vestes. Ficavam com raiva. Era uma forma deles expressarem esse sentimento ruim que eles estavam sentindo, de revolta. O que esse cara quer? E rasgava as vestes. Então, ou seja, não existia paz. Não existia paz entre esses dois povos, por mais que naquele momento não tivesse uma guerra. Mas ainda assim, Naamã ouviu o que a menina escrava falou e seguiu a dica dela. Por isso que eu quero reforçar com você que a sua mensagem, ela pode ajudar a transformar quem te fez mal. E no final das contas, isso vai ser bom. Sabe por quê? Porque como a história segue, Naamã, ele vai para Israel. Eliseu, que era o profeta da época, que estava em Samaria, fica sabendo que ele precisava ser curado e ele dá uma orientação para Naamã. Fala, vai lá no Rio Jordão e se banhe 7 vezes na água e você será curado. Naamã chegou até a ficar contrariado. Pô, achei que o cara ia fazer alguma coisa milagrosa, ia estalar um dedo, ia sair uma fumaça, ia vir uma voz do céu. Ele mandou eu me banhar no rio. Mas ele acaba sendo convencido a seguir a ordem do profeta. E ele vai, se banha no rio 7 vezes e é curado da lepra. Eu quero ler esse trecho para você. Pelo que ele desceu, mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, Eliseu, e a sua carne foi restaurada, e se tornou como a pele de um menino, e ficou purificado. Ou seja, as feridas da lepra saíram na hora, ele ficou curado, ele viu que ele foi curado, porque ele seguiu a ordem de um homem de Deus. Então, voltou Naamã ao homem de Deus, e toda a sua comitiva veio, pôs-se diante dele e disse, agora reconheço que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Olha só, Naamã quis dar um presente para Eliseu, Eliseu não quis receber. E o ponto interessante dessa história é que Naamã, ele passou a reconhecer que Deus de Israel, o Deus que a gente acredita, era de verdade, era verdadeiramente o único Deus. Então o comandante sírio, que atacou Israel, que sequestrou uma criança, que fez dela escrava, se converteu, passou a acreditar em Deus. E por que ele teve essa mudança de pensamento? Porque uma menina escrava, privada da sua liberdade por esse homem, disse para ele onde ele tinha que ir, quem ele deveria procurar. Uma coisa que eu quero que você entenda, que a ideia dessa série aqui é te mostrar que a sua atitude, a sua decisão, a sua iniciativa vai fazer diferença. Pensa comigo, quem são os personagens dessa história? Um comandante de exército da Síria, o rei da Síria que manda a carta, o rei de Israel que recebe a carta, o profeta que vai curar. Essa é a história, esses são os personagens principais. Só que essa história só aconteceu porque essa menina decidiu entrar na história.
Ela podia ficar caladinha. Ela podia não falar nada. Ela podia se fingir de morta. Mas em determinado momento ela tomou coragem, ela falou, eu sei qual é o caminho, eu sei qual é a solução. E falou para a esposa de Naamã, se Naamã for lá no profeta, ele vai ser curado da lepra. Ela decidiu entrar na história. O nome dela está na Bíblia, que é o livro mais lido do mundo, é o livro mais importante, é a palavra de Deus. Ela é citada na Bíblia, porque ela decidiu dar uma dica. Ela decidiu entregar uma mensagem. E às vezes, no nosso dia a dia, a gente fala assim, eu não vou ajudar fulano, eu não vou falar com ciclano. Deus te deu uma mensagem, olha só, você tem um propósito que Deus te deu. Deus colocou conteúdo, experiências dentro de você. Tudo isso é a sua mensagem. Se você se nega a entregar a sua mensagem, você deixa de ajudar as pessoas e você não entra na história. Então, independentemente de quem vai ser beneficiado, decida entregar a sua mensagem. Porque é só assim que você entra na história e muda o rumo das coisas. É uma decisão sua. Essa menina, se você ler o versículo 300 vezes, em nenhum momento você vai ver dito assim, e o espírito se apoderou da criança, e a criança foi tomada por grande força. Nada disso. É uma decisão dela. A mesma coisa com Davi, na história que eu contei ontem. Ninguém forçou Davi a nada. Davi não foi tomado por força sobrenatural. Ele decidiu falar, eu vou lutar. Essa menina decidiu falar, eu vou indicar o caminho. Decida entregar a sua mensagem. Agora, olha só. Ah, Daniel, mas eu não sei o que dizer. Claro que você sabe. Olha só, era uma menina escrava que foi sequestrada do país dela. O que ela sabia? Ela sabia a história do povo dela. Ela sabia que existia um profeta, um homem que era a ligação de Deus com o povo. E o que ela sabia, ela entregou. O que ela sabia, ela transformou em mensagem. O que você sabe? Qual é o conhecimento que você tem? O que você aprendeu na vida até aqui? O que você faz que as pessoas gostam? Qual a experiência que você passou que pode servir de lição para alguém que está enfrentando o problema hoje? Essa é a sua mensagem. É isso que você tem que entregar para as pessoas. Eu vou reforçar para vocês o conceito que me impulsiona a estar aqui com vocês. Você tem uma mensagem. O que você precisa é descobrir que mensagem é essa. Isso você faz parando um tempinho pensando, se desligando das distrações do dia a dia e pensando na sua história. Você descobre a sua mensagem. Você aperfeiçoa, ou seja, como é que você vai entregar? Onde? Com que palavras? Para quem? Qual momento? Qual é a melhor forma de contar? Aperfeiçoa a mensagem. E o terceiro ponto, você entrega. Você descobre, você planeja e você executa o seu plano. Faz sentido para vocês? Quero saber se está fazendo sentido para vocês. Coloca o nosso emoji, que eu quero ver. Uma coisa que eu preciso que vocês guardem é o seguinte. Você sabe resolver problema. Sabe por quê? Porque você já teve muito problema até aqui. Você sabe onde é que estão as portas. Algumas pelo menos você sabe. Porque você já viu as pessoas procurando, ou então você mesmo procurou e encontrou. Então eu quero que você entenda que, sabendo disso, você precisa contar às pessoas. Por isso que eu estou fazendo essa live, para te incentivar. E guarda na sua cabeça que a sua mensagem pode sim, e deve até, fazer bem a quem te fez mal. Até quem te fez mal. É óbvio que a gente quer ajudar quem nos ajuda. É natural do ser humano. Mas, para a sua mensagem ser boa, bom precisa ser o seu coração.
bom precisa ser o coração. Quando acabar aqui a live, eu vou subir, eu estou caminhando para o final, eu vou subir uma frase. Faça o que é certo, mesmo que o outro não mereça. Eu sei que é difícil. Eu sei que é difícil, mas isso prova que você tem um bom coração. Quando você faz o que é certo, mesmo que o outro não mereça. E para encerrar aqui a nossa live de hoje, eu quero te dar 3 dicas que essa história deixa para a nossa mensagem. 3 lições que você precisa guardar dessa história da escrava, da mulher de Naamã. Uma menina que decidiu falar e fez a diferença. Porque eu quero que você faça a diferença com a mensagem que vai ajudar a transformar vidas. Eu estou aqui para te instruir no que eu puder, no que diz respeito à comunicação, a forma de entregar, organizar o conteúdo, como falar. E eu separei essas 3 dicas, eu quero que você anote aí. A primeira é, não se cale sobre o que realmente importa. Se você tem a chance de ajudar alguém, independentemente de quem seja, ajude. Não se cale. Não se faça de surdo, de mudo, de morto, de morta, para não ajudar alguém porque você não gosta dessa pessoa ou então porque ela fez mal a você. Não se cale sobre o que realmente importa. A segunda dica é, indique um caminho. A sua mensagem precisa indicar um caminho. Foi o que a menina fez. O comandante do exército sírio estava com lepra, ela falou, vai lá, que tem um profeta em Israel que pode curá-lo. A sua mensagem tem que indicar o caminho para as pessoas. Quando eu faço a live, quando eu entrego meu conteúdo nos posts, no YouTube, eu estou indicando um caminho para vocês que é como se comunicar melhor. Eu estou fazendo outra coisa também que eu acho muito importante, que é falar de Jesus, que é falar de Deus. Isso também é indicar um caminho. Então, coloca isso no seu coração. A sua mensagem precisa indicar um caminho. Ponto número 3. Sua mensagem pode transformar vidas. A história dessa menina prova isso pra gente. Uma dica que ela deu ajudou esse comandante sírio a ser curado. E ele passou a acreditar que Deus de Israel era o único Deus. Agora imagina a potência que não foi essa conversão. Um homem que era honrado pelo rei, de um país que adorava outros deuses, de uma nação que adorava outros deuses. E esse homem poderoso, honrado, respeitado, passou a dizer que o único Deus que existe é o Deus de Israel. Então aquela menina, ao ajudar a transformar uma vida por causa da mensagem que ela entregou, ela fez com que um homem poderoso passasse a dizer a mesma coisa que ela, que só existe um Deus, o Deus de Israel. Entende como a sua mensagem pode transformar quem te fez mal e isso ser bom para você? Eu não quero que você pense só nessa consequência. Ah, eu vou fazer isso porque no final vai ser bom para mim. Não pensa só nisso. Pensa que fazer o bem é uma prova de que é bom o seu coração. E é isso que importa. Porque se não for bom o seu coração, a sua mensagem não vai ser boa. E eu não vou gostar, sinceramente, de ajudar alguém que não tem uma mensagem do bem. Eu acredito que você que está me acompanhando aqui é alguém que quer fazer a diferença para o lado do bem. E, para finalizar, o que transforma? O que transforma? O nome dessa live é Isso que Transforma. É isso que transforma. O que transforma é quando a sua mensagem aponta para Jesus. Quando aponta para Deus. Porque é isso que transforma a vida das pessoas. É isso que cura. É isso que faz a tristeza virar alegria. O desespero virar esperança. Quando a sua mensagem aponta para Jesus, leva as pessoas para Jesus, faz a diferença. Eu não podia deixar de não falar isso. Por mais que o nosso conteúdo aqui seja voltado para a comunicação, para a forma de você se comunicar, essa história pede
que eu reforce esse ponto. Então, gente, para finalizar aqui, guarda isso. Não se cale sobre o que realmente importa. Não fique calado. Se você precisar falar, fale. Tome a iniciativa. É isso que vai fazer diferença. Indique um caminho. Indique um caminho para as pessoas, uma solução, uma porta de saída. E por fim, entenda que a sua mensagem pode transformar vidas e diante disso, você não pode retê-la com você. Você não pode guardá-la para você. Você precisa entregar. Tem muita gente precisando ouvir aquilo que você tem para dizer. Organize o seu conteúdo. Sobre o que você fala. Organize em tópicos. Organiza em capítulos, em itens e vai entregando a sua mensagem. Vai fazendo diferença. Tá bom? Muito obrigado a todos vocês que ficaram até aqui, acompanharam a live, a segunda aula da série Faça Acontecer. Gente, a atitude dessa menina, uma escrava israelita, dentro da casa de um comandante sírio, é impressionante. Eu quero reforçar agora aqui nesse finalzinho, ela entrou na história porque ela decidiu falar, porque ela não se calou. Quero que você guarde isso no seu coração, tá? E quero também te pedir para você ajudar a ampliar o alcance da mensagem do bem. Pega o link que está aqui em cima, manda para amigos, manda para amigas, para pessoas que gostam de comunicação, para pessoas que gostam de histórias bíblicas, para pessoas que querem se desenvolver. E não deixa também, né, de comentar, de deixar uma curtida. E se você ainda não se inscreveu no canal, a hora é essa. Deixa aqui o seu clique no botão inscrever-se. E eu também quero te lembrar da minha imersão a Power. Ela vai ser nos dias 18 e 19 de março de 2022, em São Paulo, no bairro do Morumbi. Eu vou ter o maior prazer em ser seu professor e te ajudar a crescer e a evoluir como comunicador e comunicadora do bem. Tá bom, gente? A gente se vê em breve aqui na live Comunicando com Propósito. Eu desejo a você saúde e paz.